Então, boa tarde, já consegui aqui chegar e entrar, estou aqui um pequeno desafio, mas já cá estou. Então, muito boa tarde, quem já está aí desse lado, preparadas aqui para mais uma NutriLive. Então, hoje vamos ter aqui mais uma NutriLive, hoje vou partilhar convosco aqui algumas estratégias que são essenciais, está bem? São essenciais para emagrecer, principalmente depois dos 30, ou depois dos 40, ou depois dos 50, está bem? Em que o metabolismo já não é igual, não é? A quando a pessoa tinha às vezes 20 anos, e então começa a haver aqui algumas mudanças e as pessoas às vezes notam que parece que está um bocadinho mais difícil emagrecer, ou que já não emagrecem, não é? Com a mesma facilidade quando eram mais novas. Portanto, e as pessoas dizem muito isto, deixa-me só ver se está aqui, não está aqui à frente, só para não tapar. Está tudo, deixa-me ver se eu só consigo ver aqui. Ok, acho que está aqui tudo ok. Pronto, então deixem-me só tirar aqui, ok. Pronto, tudo bem? Som, imagem, estão a ouvir-me e a ouvir-me bem? Estou só aqui, parece a minha sensação que esta fica à frente, mas não está. Ok, boa. Então vamos lá aqui para mais uma NutriLive. Então eu chamo Liliana Janicas, sou nutricionista, já desde 2002, em 2020 vim aqui para online com este propósito, com este porquê de tentar ajudar realmente mais pessoas a mudar de verdade, sem ser só fazer a dieta, fazer o plano, não é? Seguir aquelas recomendações, emagrecer, sim senhora, funciona, mas depois o grande desafio para muitas pessoas é quando param, não é? Param o acompanhamento, param a dieta, param de ser seguidos e as pessoas acham o quê? Eu agora já sei, já fiz o mais difícil e depois é mais difícil manter e muitas vezes as pessoas voltam novamente, ou algumas, nem todas, não é? Felizmente, voltam a recuperar o peso. E então isto foi o que o meu, já tenho explicado, foi aqui o meu porquê de vir também um bocadinho para o online, porque eu percebi que realmente a alimentação é super importante, não é? E nós quando mudamos a alimentação sentimos-nos melhor, prevenimos doenças, lá está, emagrecemos, conseguimos até resolver algumas situações ou curar, não é bem curar, mas conseguimos até assim mudar aqui algumas situações e algumas patologias, está bem? Como por exemplo, não é? A diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, as dislipidémias, não é? Portanto, já há muitos casos positivos das pessoas que mudam a alimentação, emagrecem e melhoram imenso, quer a nível mesmo de doenças também, em que há uma inflamação também no organismo, não é? E muitas vezes através da alimentação a pessoa consegue ter aqui outros resultados, consegue diminuir às vezes o estado já em que estava, não é? E muitas vezes melhora e outras vezes quase que deixa de ter, não é? Eu estava aqui a pensar, já tive várias pacientes com a diabetes, acontece muito as pessoas emagrecerem, começarem a fazer algum exercício, terem uma alimentação diferente e as glicémias passam a ficar normais. Portanto, aquela coisa que a pessoa acha, agora vou ser diabética, tenho a vida toda que tomar este comprimido, depende muitas vezes, não é? Claro que cada caso é um caso, mas vale a pena mudar. Porquê? Porque depois os resultados são evidentes, não é? São evidentes a nível externo, mas também aqui a nível interno. Pronto, então eu hoje vim aqui falar convosco, decidi fazer aqui esta NutriLive para partilhar aqui 5 estratégias que são essenciais. Eu acho que estas 5 estratégias posso dizer que são tipo a base. São básicas no fundo, mas que nem sempre nós estamos a fazer estas estratégias. Então o que é importante aqui perceber? Às vezes a pessoa não está a fazer aquilo que é tipo a base, não está, mas quer ir logo, parece que para outro patamar diferente. Então às vezes não vale a pena, está bem, ir logo para aqui quando eu ainda não estou a fazer estes passos que são essenciais, está bem? Então vamos mesmo nesta, não é? Pensa numa casa, para conseguirmos construir a casa nós temos que ter esta estrutura. E depois da estrutura estar feita é que vamos passar, não é? A pôr os tijolos, a pôr depois a outra parte toda do cimento, pintar, das construções. Portanto, aqui uma série de coisas, mas primeiro tem que sempre haver aqui esta estrutura. Então hoje vamos pensar nestas estratégias como a base. Estas estratégias são para colocar em prática. E depois, claro, isto vai dar aqui origem, não é? Podemos fazer aqui mais coisas, pode haver aqui diversidade, pode haver aqui N situações, não é? Que vão ajudar. Mas estas estratégias são a base, está bem? Então vamos lá aqui começar. Então a primeira estratégia que eu coloquei aqui é
consome alimentos ricos também, anti-inflamatórios, não é? Alimentos que são anti-inflamatórios e alimentos também ricos em ômega 3, está bem? O ômega 3 também é uma gordura anti-inflamatória e, portanto, o facto de aumentares estes alimentos na tua dieta, na tua alimentação, não é? O facto de colocar estes alimentos, vão ajudar a diminuir a inflamação no organismo. Lembra-te que em casos em que há muita gordura aqui, principalmente na zona abdominal, em que há também já obesidade mesmo, há sempre uma inflamação no organismo, está bem? Esta gordura, principalmente a que se situa aqui nesta zona, a gordura visceral, é uma gordura que é metabolicamente ativa, portanto produz aqui substâncias que causam inflamação no nosso organismo. Então nós temos que olhar para isto, não é? Porque ainda há muito aquela ideia às vezes de eu estou gordinho mas estou saudável, não é? E já não sei onde é que eu li esta frase, mas é verdade em que dizia, não, a pessoa se já está com obesidade, principalmente quem já está com obesidade, já tem uma doença que é a obesidade, está bem? E mais cedo ou mais tarde vai acontecer geralmente qualquer coisa. Claro que nós estamos vivos e podemos ir pela lógica que é, nós nunca sabemos o que é que nos vai acontecer amanhã, não é? Até mesmo quem está, felizmente, que está com saúde e podemos dizer quem está no peso normal. Mas a probabilidade, não é, de quem está acima do peso, principalmente quem tem o IMC acima dos 27,5, quem já está na obesidade acima dos 30, a probabilidade de ter aqui uma doença é muito maior, está bem? Então é importante olharmos para isto desta forma. Outra doença, não é? Outra doença, outra patologia associada já aqui à obesidade. Então é importante nós olharmos para isto desta forma para também pensarmos que quando nós temos outra doença, nós normalmente vamos ao médico e procuramos tratar-nos daquela doença, não é? Procuramos um bocadinho se há cura, se não há cura, ou o que é que podemos fazer. E aqui neste caso deve ser igual, está bem? Então não ficar só à espera que venha mais outra doença e começar já. O ideal, eu até diria que é mesmo apostar aqui na prevenção, não é? Principalmente pessoas que ainda estão no excesso de peso, apostem já na prevenção, porque às vezes é mais fácil, claro, eliminar 5 ou 10 quilos do que eliminar 20, 30 ou 40, não é? Mas nada é impossível e, portanto, o importante é mesmo começarmos com este cuidado e começar, ok? Pronto, então, alimentos, como eu estava a dizer, anti-inflamatórios e ricos aqui, por exemplo, no ômega 3. Então temos aqui os peixes gordos, está bem? A sardinha, a cavala, o salmão. Temos alimentos já também enriquecidos em ômega 3, como por exemplo alguns ovos, as sementes, os frutos oleaginosos, as nozes, por exemplo, as sementes de chia, as sementes de linhaça, aqui também gordura saudável, como por exemplo o azeite, o abacate, está bem? Então, estes alimentos são importantes teres na tua alimentação. E também, por exemplo, alimentos como os frutos vermelhos, vegetais, não é? Que vão dar aqui estes fitoquímicos também, que são muito, muito importantes para prevenir doenças ou melhorar aqui algumas quando já estão instaladas, está bem? Então, teres uma alimentação rica em alimentos anti-inflamatórios não é dieta, digamos assim, restrição, é mesmo saúde. E é nisso que tens que pensar, está bem? Ou até às vezes quando estamos a fazer escolhas, não é? E às vezes temos a tendência de escolher aquele alimento porque gostamos mais, porque nos sabe melhor, é pensar, este alimento ajuda-me a alimentar a minha saúde ou contribui mais para a minha doença, não é? Por comer obviamente uma vez, mas é se comermos muito daqueles alimentos, não é? Vou dar aqui um exemplo. Imagina no almoço, eu posso gostar mais, não é? Ou tu estás aí, podes gostar mais de batatas fritas do que de legumes ou de salada, mas no fundo o que é que nos faz melhor, não é? O que é que alimenta mais a nossa saúde? São as batatas fritas, não é? As batatas fritas, ou são os vegetais? São os vegetais. Então pensar desta forma também ajuda, está bem? Não é só a questão do peso, é mesmo pensar aqui também em saúde. E quando nós pensamos em saúde é mais fácil fazer as escolhas certas e não estamos ali tão não posso comer porque engorda. Não é não posso comer porque engorda, eu posso comer e posso comer até um dia e está tudo bem, mas ter a noção que se eu comer muitas vezes batatas fritas, não é? Os fritos, os salgados, os doces, não é saudável, não é só a questão do peso. Tá bem? É mesmo uma questão também aqui de saúde. Desta forma, até nem pensamos tanto no peso e acabamos por fazer as escolhas certas, que no fundo é isto que se pretende, não é? Não estar só ali dependente do peso, não posso por causa do peso, mas pensar mais então na saúde e no bem-estar. Depois também temos alimentos como, por exemplo, aqui a curcuma, não é? Que já é cada vez mais falada devido às propriedades também anti-inflamatórias, portanto aqui o açafrão, não é? Pode ser utilizado nas especiarias, pode ser feito também em alguns chás, por exemplo. Estava aqui a ver se disse tudo o que eu tinha aqui, desta parte acho que sim, pronto. Então é muito importante, foca-te nestes alimentos que são anti-inflamatórios porque vão ajudar a diminuir a inflamação
muitas vezes já existe no teu organismo, está bem? Depois, beber mais água, ou beber água em quantidade, não é? E se fizeres, por exemplo, retenção de líquidos, notares que a água que bebes, imagina que estás a beber 1,5 litro ou 2 litros ou 2,5 litros, e que notas que muitas vezes não estás a eliminar essa água toda, portanto podes estar aqui a fazer também retenção de líquidos, e então para isso pode ser útil tu fazeres, por exemplo, algum chá diurético, como por exemplo cavalinha, dente de leão, pés de cereja, o hibisco, chá verde, está bem? Sempre com moderação. O chás, às vezes as pessoas têm aquela ideia, é natural, não faz mal, não é? Então vamos lá colocar aqui 2 ou 3 colheres, por exemplo, aqui diz 1 colher para 1 litro, mas se eu colocar 2 é melhor ainda, não é? Há esta tendência de depois exagerar um bocadinho na quantidade. Não, respeita sempre as quantidades, está bem? Porque, por exemplo, o chá de cavalinha é um chá bastante diurético e que depois também elimina alguns eletrólitos que são saudáveis, não é? E que são importantes. Então ter este cuidado de não exagerar aqui nas quantidades, está bem? Respeitar as quantidades, a mesma coisa, por exemplo, que aqueles drenantes, não é? Que já têm chá de cavalinha, já têm dente de leão, alcachofra. Então estas plantas vão ajudar, por exemplo, a drenar, também um bocadinho até a desintoxicar, mas utilizar sempre com cuidado e respeitar as doses da embalagem e de preferência sempre aconselhado por um profissional de saúde, está bem? Porque, por exemplo, estou-me aqui a lembrar, há vários tipos de drenantes, não é? Há drenantes que ajudam mais na zona abdominal, há drenantes que são mais indicados para quem faz mais retenção de líquidos, por exemplo, a nível aqui dos membros inferiores, não é? Das pernas, dos pés, chega ao final do dia, ainda é mais no verão, geralmente com o calor as pessoas pioram bastante, não é? Quem tem esta situação chega ao final do dia com os pés às vezes mesmo muito inchados e pesados, não é? E com dores. Então às vezes o drenante pode ajudar, mas é importante ser aconselhado para perceber se, por exemplo, uma pessoa que é polimedicada, às vezes uma pessoa que já está a tomar uma série de medicamentos não pode tomar qualquer drenante, está bem? Então, sempre com a ajuda de profissionais. Porque às vezes há aquela ideia de, é natural, não faz mal, então a pessoa compra. Eu lembro uma vez apanhei uma senhora que estava a tomar imensos suplementos, porque ia a uma farmácia comprava uns, depois ia a um celeiro comprava outros, depois ia ao outro lado comprava outros, e ninguém sabia o que ela estava a tomar. Portanto, além da medicação, ela misturava ali um coquetel de suplementos, que eu, quando ela me disse, eu fiquei a olhar para aquilo e pensar, bem, calma, porque às vezes isto pode depois não ser benéfico, está bem? Então, ter sempre este cuidado, perceber se estes suplementos realmente são os indicados para a pessoa, não é? Neste caso, e avaliar sempre com a medicação que a pessoa já está a fazer, está bem? 1,5 litro, 2,5 litros pelo menos de água por dia, é o que a maioria das mulheres precisa, mas podes fazer as contas, não é? 30 ml mais ou menos por quilo de peso, portanto imagina uma mulher com 70 kg, 3 vezes 7 dá 21, portanto 2 litros e 100, está bem? Então podes fazer aqui estas contas, lembra-te, podes começar o dia logo com um copo de água, podes pôr as tais gotinhas de limão se gostares, pode ser água morna também, por exemplo, para pessoas que têm obstipação, geralmente notam que o copo de água morna com as gotas de limão muitas vezes ajudam, bebe logo um copo grande, de preferência, de 0,33 ou até às vezes conseguires logo meio litro. O que é que acontece? Tenho pessoas que me dizem assim, eu não consigo beber um copo de água logo em jejum que eu fico mal disposta. Então, o truque ou o segredo é começar com uma quantidade pequenina, está bem? Porque como a pessoa não está habituada, às vezes o facto de beber logo aquela água toda não cai muito bem. Então, começa com uma quantidade mais pequenina e depois vais aumentando gradualmente, está bem? E depois a pessoa já consegue. Então, depois também já tive várias pessoas que me disseram, se beber um copo grande de 0,33 ou se beber logo meio litro, noto que aquilo é o suficiente para o meu intestino funcionar. Mas se beber um copo, por exemplo, de 250 não faz nada, está bem? Então, isto também podes ir experimentando e perceber. E conta logo ali um copo de água. Por exemplo, as pessoas me dizem, eu não consigo, e agora no inverno, não é? Eu não consigo beber a água, está muito frio. Agora no inverno ainda não é o inverno, mas pronto, está quase aí a chegar. Agora com o frio eu não consigo beber água. Então há truques, não é? Primeiro também podes fazer mais chás. Preferis beber água, se for mais fácil o chá que é quentinho, não é? Agora nesta altura, podes fazer mais chás em vez de água. Depois, o outro truque é fazer as garrafinhas de meio litro, porque uma garrafinha de meio litro entre o pequeno almoço e o almoço e a outra entre o almoço e o lanche ou o jantar, já duas já dá o litro. Mais um copo de água de manhã, mais um copo de água que a pessoa beba durante o dia ou às refeições ou o tal chá, já vai sempre ao 1,5 litro, 2 litros. Está bem? E às vezes custa menos do que colocar na garrafa grande, porque as pequeninas têm a vantagem que nós vamos logo vendo a água também a diminuir e isso também dá mais... torna-se mais fácil, não é? Acaba por dar até mais entusiasmo a beber aqui a água. Portanto, água muito importante, avaliar a retenção de líquidos,
pode haver esta ajuda, às vezes, do tal chá diurético ou do drenante, está bem? Se for o caso, estás a fazer também retenção de líquidos, ajuda muitas vezes. A pessoa tem logo uma sensação, até quando começa, às vezes tem aquela sensação, parece que já estou mais leve, não é? Porque até o volume começa logo também aqui a diminuir. Depois, aqui também muito importante, alimentos ricos em proteína e alimentos ricos em fibra, está bem? Então, cuidado, porque às vezes a pessoa, já vi várias pessoas que começam a comer menos quantidade, mas depois também começam a reduzir e então acabam às vezes por não estar a fazer a dose de proteína necessária, está bem? Portanto, em planos de emagrecimento convém mais ou menos 1,5 grama a 2 gramas por quilo de peso, para manter sempre aqui também a massa magra. Também aumenta a saciedade, portanto, mesmo nos snacks ao longo do dia, às vezes fazer algo com proteína ajuda a aumentar aqui a saciedade, está bem? A fibra é muito importante, quer para o intestino também ser mais regular, não é? Para prevenir ou melhorar casos de obstipação, quer para também ajudar aqui a eliminar as gorduras, quer para também dar mais sensação de saciedade. Portanto, então, alimentos ricos em proteína, não é? Pode ser carne, pode ser peixe, ovos, tofu, soja, seitã. As leguminosas também têm aqui alguma proteína vegetal, os frutos oleaginosos também, as sementes também. Portanto, imagina ao longo do dia, se fizeres às vezes os snacks, não é? Um iogurte, um ovo cozido ou um queijinho, ter sempre aqui alguma coisa com os frutos oleaginosos, portanto, ter sempre alguma coisa com proteína ajuda, está bem? No almoço e no jantar, se estiveres a fazer as refeições todas, também comer aqui uma dose razoável de carne, peixe, ovos, tofu, portanto, de alimentos ricos em proteína, está bem? A proteína é mesmo muito importante, não é preciso também de repente exagerar e comer 3 bifes, a não ser que sejam assim pequeninos, mas é importante comer uma dose boa, porque às vezes as pessoas, eu comi só um ovo cozido e salada, só um ovo é pouco, está bem? Não é? Para fazer aquelas 100, 150 gramas de carne ou peixe, pelo menos 2 ovos, para não ir a 3, ou juntar o ovo com um bocadinho de carne ou um bocadinho de peixe, está bem? Mas convém ter ali uma dose que seja razoável, não é? E daí ser importante também teres o tal plano alimentar, para perceber, porque isto nunca pode ser visto só numa refeição, não é? Isto tem que ser visto sempre com o plano ao longo do dia. Então ter aqui esta atenção da proteína, ter a atenção também da fibra, está bem? Portanto, os cereais integrais, os vegetais, as leguminosas, os tais frutos oleaginosos, a fruta, está bem? A fibra é mesmo muito importante, no mínimo 20 gramas a 30 de fibra por dia, está bem? Muitas vezes nós não estamos a ingerir a dose recomendada e, portanto, daí ser lá está muito importante o consumo às vezes dos vegetais, da salada, dos legumes, da sopa, das sementes também, os tais frutos oleaginosos, as tais leguminosas, os tais cereais integrais, portanto, haver aqui esse consumo de alimentos ricos em fibra, porque vão ajudar realmente a ficares mais saciada e o teu intestino também vai funcionar melhor, tá bem? Isso é mesmo muito importante. Portanto, anota aí, proteína e fibra. Às vezes também há aqueles iogurtes proteicos, agora lembrei, não é? Que às vezes as pessoas utilizam, tipo o Skyr ou o pudim proteico, desde que não tenham muito mais do que 5 gramas de açúcar, 6 por iogurte, se queres emagrecer, pode ser também uma opção para os snacks. Já tive várias pessoas que gostam e que às vezes fazem, não é? Não é fazer todos os dias sempre, mas ir variando. E que notam que quando fazem também ficam mais saciadas. Ou mesmo às vezes um ovo cozido no intervalo. Também há quem note que, olha, comi o ovo e o ovo resulta bem, fico aqui mais saciada e aguentei, estava ali com fome à meia da tarde e depois já consegui aguentar ali até ao jantar, tá bem? Podes juntar, por exemplo, uma fruta com um ovo ou com os frutos oleaginosos. Portanto, há aqui várias opções, está bem? O importante é realmente cumprir aqui algumas destas regras porque vão ajudar bastante, está bem? Depois, muito importante e aquilo que nós nem sempre fazemos, não é? E eu às vezes também me incluo aqui neste grupo, que é mexer o corpo todos os dias. Nós mexemos o corpo, porque nós temos sempre muita coisa para fazer, não é? Mas nem sempre estamos a fazer aquele exercício recomendado. Por acaso, eu partilhei, não é? Um estudo que saiu a dizer que pelo menos 10 a 15 minutos por dia de exercício físico moderado, não é? Não é aquele passear assim, tem que ser uma caminhada mais rápida ou algum exercício que a pessoa até pode fazer também em casa, pronto, mas com alguma intensidade moderada já traz melhorias aqui à nossa saúde, tá bem? Pronto, pode ser a caminhada, 20 minutos, meia hora, 3 vezes na semana, por exemplo. Mesmo que não tenhas 1 hora, lembra-te que tudo conta, tá bem? Outro truque.
que resulta também às vezes é tentar ao longo do dia fazer mais atividade física, não é? Ser mais ativo, que é, não é aquele desporto, aquele exercício, mas olha, vou ter que ir fazer aquele recado, vou ao banco, ou vou aqui, ou vou ali, ou vou ao café, pronto, então estacionar mais longe e andar a pé. Porque às vezes a pessoa basta estacionar 10 minutos, já anda 10 minutos para um lado, 10 minutos para o outro, já andou ali 20 minutos, não é? Ou 5 minutos para um lado, 5 para o outro, depois vai fazer outro recado mais 5 ou 10, está bem? Depois sobe escadas, às vezes em vez de ir de elevador. São pequeninas coisas, mas fazem a diferença, está bem? Lembra-te que o exercício é muito importante, não é? Tem várias funções aqui no nosso organismo, ajuda bastante também aqui a emagrecer, ajuda a aumentar a massa muscular. Logo, com mais massa muscular também o metabolismo fica mais ativo, ajuda a queimar também mais calorias, não é? Imagina uma caminhada de uma hora, tem ali um gasto de mais ou menos 300 calorias, portanto dá ali um boost também se notas que estás a emagrecer e está mais difícil. Também ajuda aqui muito a nível aqui da nossa mente, não é? Melhorar o humor, manter a pessoa sente-se melhor, até aquele momento que a pessoa acaba por estar ali um bocadinho a desanuviar, às vezes mesmo de algum stress que tenha ocorrido durante o dia ou a desanuviar. Depois o que é importante? É tu perceberes qual é que é a hora que te sentes melhor ou que consegues também eventualmente fazer o exercício, não é? Há pessoas que fazem ali de manhã 10, 15 minutos, não é? Eu próprio já tenho feito, às vezes até no YouTube, hoje em dia temos imensas yoga, por exemplo, pilates, dança, podes ir ao YouTube, não é? E colocares e geralmente aparece sempre algum vídeo. Portanto, dá para fazer em casa, por exemplo, às vezes de manhã, quem consegue. Quem não consegue às vezes de manhã pode fazer ao final do dia. Pronto. Mesmo que um dia não consigas, depois no outro ou no outro tenta fazer, está bem? A ideia é criar aqui também alguma rotina e pensar sempre nos benefícios. Lembra-te, não é, agora tenho que ir fazer exercício, não é, se eu fizer exercício eu vou ganhar isto, vou ganhar isto, vou ganhar isto, então quero prevenir doenças, quero ganhar mais saúde, quero ter mais energia, quero me sentir melhor, quero ter mais massa muscular, então vai-me ajudar aqui neste processo todo, está bem? Então é um bocadinho, tenho a ganhar se eu fizer isto, não é? Então vamos lá fazer isto. O exercício, então lembra-te que é muito importante, portanto é definir às vezes ali o horário e depois outra situação, às vezes estabelecer como prioridade, não é? É como quando nós estamos a fazer um plano, por exemplo, de emagrecimento. Aquilo tem que passar a ser uma prioridade, porque é que acontece? Se aquilo não é prioridade, as outras coisas vão passar todas à frente, não é? Então, aparece um desafio, aparece uma situação para resolver na família, no trabalho, aqui ou ali e passa tudo à frente. Depois o que é que acontece? A pessoa come qualquer coisa. Então lembra-te que deve ser uma prioridade. Então, tudo é importante e obviamente às vezes aparecem aquelas urgências que nós temos que resolver, mas também cuidar de ti e da tua saúde também é importante, está bem? Então vê isto desta forma, que é, ok, eu estou a cuidar de mim e da minha saúde, isto é uma prioridade, não é? Se nós não estamos bem, quando nós não estamos bem e nós não temos saúde, o resto também já não interessa, não é? Depois, aqui também muito importante, cuidar das emoções e dormir bem, está bem? O que é isto? É nós pararmos para perceber muitas vezes como é que nós estamos. Porque hoje em dia eu percebo, não é? Nós às vezes andamos de tal modo com 1500 coisas para fazer e tarefas que a pessoa não para analisar. Eu no outro dia tive uma senhora que é super ocupada também porque está a trabalhar num lado, depois ainda vai fazer um trabalho no outro, depois ao fim de semana também ainda trabalha. Eu disse, mas não está cansada? Ela disse, não, eu já estou tão habituada a ter este ritmo, quando eu paro é que parece que me sinto cansada. Então reparem, isto é mesmo que nós percebermos e calma que eu acho que nem estou, é como se eu nem estivesse a sentir o meu corpo, não é? Não estou ali a parar e a refletir um bocadinho como é que eu estou. Então lembra-te que é muito importante este parar e este refletir, este analisar. Ok? Então, cuidar das tuas emoções, percebe como é que tu andas, se andas triste, se andas cansada, se andas chateada, como é que tens andado. Depois, práticas que ajudam a melhorar aqui o estado emocional. Meditação, começa por exemplo a meditar 5 minutos por dia ou começa até 2 minutos por dia e depois vais aumentando gradualmente. Lembra-te que não é de um dia para o outro, tá bem? Principalmente quem nunca meditou, e eu também me aconteceu isso, nós precisamos daqui de algum timing para conseguir parar e conseguir já estar ali a usufruir até daquele momento e parou. Porque senão, no início é muito desafiante, é? Nós paramos e estamos a pensar que temos que fazer isto e aquilo e outra coisa, estou aqui parada e devia já estar a fazer não sei o quê, então calma. Estes minutos são para mim. Começa com pouco tempo e vai aumentando gradualmente, tá bem? Mas a meditação já tem inúmeros benefícios comprovados. Ajuda a melhorar aqui bastante, a diminuir a ansiedade, diminuir o stress. Portanto, porque o stress é terrível, não é? O stress não ajuda em nada. E muitas vezes as pessoas andamos, eu acho que hoje podemos dizer que acho que nem todas as pessoas, ainda bem, mas grande parte das pessoas sofre de stress crónico.
porque temos muita coisa sempre, os dias são muito preenchidos, não é? Então há muita coisa para fazer e este stress crónico é que também muitas vezes dá origem a determinadas doenças. Então aprender aqui a parar, fazer aqui uma pausa, lá está, baixar aqui estes níveis, reduzir aqui este nível de stress é muito importante, principalmente para quem quer também emagrecer. O stress e a ansiedade não ajudam, é como quem quer engravidar, não é? Quanto mais ansiosa a pessoa está, pior é. E aqui é igual. Então eu tenho que querer, sim senhor, emagrecer, fazer as coisas certas, seguir o plano, aprender aqui a olhar para isto tudo de outra forma, ver aqui, não pensar só estou a fazer dieta, não, eu estou mesmo a cuidar de mim, a fazer uma alimentação mais saudável ou a mudar a minha vida. Mas para e vê, analisa, não é? É um bocadinho este parar e analisar como é que tu estás, como é que tu te sentes, está bem? E depois sentires que estás mais em stress, calma, respiras fundo, por exemplo, também fazer aquelas técnicas de respiração, de relaxamento, por exemplo, em 4 vezes, ou contares até 10, inspirar, expirar, devagar, com calma, para realmente diminuir aqui o stress. Então, tanto que eu às vezes na brincadeira digo assim, correu bem, ótimo, não correu bem, ótimo na mesma, paciência, está bem? Porque se nós ficamos em stress, que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa abre exceção, olha, comi isto e não devia ter comido, já fiz mal, estou a estragar tudo, já estou a fazer aquilo que eu não devia, eu sou sempre assim, eu não resisto, eu não consigo controlar, e porquê que eu estou a fazer isto? Eu já sei que eu não consigo. Este stress é péssimo, este sentimento da culpa, não é? Que também vai muitas vezes depois da pessoa abrir a exceção. Portanto, se costumas sentir isso, isto é para eliminar. É, respiras fundo e dizes, está tudo bem. Ninguém aqui é perfeito, está bem? Ok, portanto, tudo bem, hoje apeteceu-me, é normal, somos humanos, está tudo certo. O importante agora é voltar novamente para o caminho certo, não ir para o controle. Porque se eu vou para o controle, hoje já comi, amanhã não vou comer, amanhã e no outro dia geralmente a pessoa volta a fazer novamente ali alguma coisa, está bem? Então não ir para o controle, foco no positivo, foco naquilo que ajuda, não é? Qual é que é o caminho que me ajuda a ir daqui para aqui? Então eu tenho aqui o plano e eu vou tentar seguir este plano porque este plano vai me ajudar, está bem? Eu na brincadeira digo que o plano é a autoestrada que nos leva daqui para o Algarve de férias. Pode ser para o outro lado também, melhor, mas pronto. Mas quem está em Lisboa é fácil pensar aqui Lisboa-Algarve, está bem? E dormir, como eu estava a dizer, então tenta dormir pelo menos 6 a 7 horas, se conseguires 8, melhor ainda, mas tentar dormir é muito importante, tá bem? Hoje em dia também há os suplementos da melatonina, aqueles com plantas também de camomila, valeriana, passiflora, às vezes também ajudam, se notares que andas, por exemplo, com mais, sentiste-te muito estressada ou muito ansiosa, portanto, às vezes estes suplementos naturais ajudam, ok? Então isto pode-te ajudar e tentar também dormir de noite, pelo menos as tais 6, 7, se conseguires 8 horas, melhor, é o ideal, não é? Pelo menos para a maioria, há pessoas que até dormem 9, mas pronto. Mas depois tem muitas pessoas que dormem menos que 6 horas e isso é pouco, está bem? Depois também há umas hormonas que são produzidas durante a noite, que ajudam ali a regular a parte da saciedade, então não dormir também não ajuda, está bem? Não dormir e stress são inimigos do emagrecimento. Podemos dizer que não dormir e estar em stress não ajuda de todo, portanto são aqui inimigos do emagrecimento. O que é que eu também queria te dizer, além destas 5 estratégias que partilhei, é tenta fazer aqui um jejum de 10 a 12 horas, está bem? Aqui os estudos são consensuais, nós devemos dar este período de descanso ao organismo. Então, se jantares, imagina, por volta das 8, depois o ideal era que tomasses só o pequeno almoço às 8. Pode ser ali às 7, vá. Então, mas tenta pelo menos 10 horas de jejum, se conseguires 12, melhor ainda, está bem? A partir do momento em que fazes o pequeno almoço, pode ser às 8, às 9, às 10, isso depois aí já é relativo, não é? Às 7. Convém depois durante o dia não estar muito mais, eu pelo menos aconselho isto, apesar disto poder-se variar de pessoa para pessoa, está bem? Mas de uma forma geral o que eu noto é 3, 4 horas no máximo de comer alguma coisa. Porquê? Nunca ficar com muita fome, porque se eu fico com muita fome, eu vou descontrolar mais. Está bem? Agora eu também já tive pessoas que me diziam assim, eu às vezes prefiro não comer do que comer, porque às vezes aguento melhor sem comer do que quando eu começo a comer. Parece que começo a comer e depois perco-me mais. Então também aqui podes perceber se te perdes mais com alguns alimentos, e então aí evita mais esses alimentos, e podes aqui mudar para outro alimento diferente e perceber se melhora. Está bem? Por exemplo, as galetes ou as marinheiras, não é? Às vezes há pessoas que conseguem comer as 3 ao lanche, 3, 4 e ficam bem, com iogurte, com o ovo. Mas há pessoas que quando começam dizem que depois parece que lhes apetece mais. Ok, então pode não funcionar contigo este alimento, está bem?
Daí ser importante teres o tal plano que é adaptado a ti e depois irmos também percebendo ao longo da semana como é que, ao longo das semanas, não é, como é que está a correr, ok? Mas é importante ver, pelo menos às vezes eu digo, a partir do momento em que a pessoa começa a fazer o pequeno almoço, não é? Imagina, se tomar o pequeno almoço 8h30, 9 e ao meio-dia for logo almoçar, pode não comer nada aqui a meio da manhã, não, nem se justifica, não é? Mas se por alguma razão tiver que tomar logo este pequeno almoço às 7 ou às 7h30 e só for almoçar à 1h30, se calhar aí pode ser interessante até fazer ali 1h da manhã por volta das 10h30, 11. Para quê? Para não chegar ao almoço com aquela sensação de estar completamente cheia de fome e depois tem tendência a comer mais rápido, não é mais rápido, muitas vezes leva a comer mais e parece que não fica logo saciada e às vezes a pessoa ainda vai buscar mais qualquer coisa, não é? Então percebe também um bocadinho como é que tu funcionas e como é que o teu organismo está a funcionar, ok? Pronto, depois aqui para terminar, então é muito importante perceberes que isto é uma escolha, está bem? Tu podes comer tudo, mas tu é que vais escolher o que é que queres no fundo e o que é que não queres, baseado nos teus objetivos, portanto, não é? Fazer aquelas, eu faço escolhas inteligentes baseadas nos meus objetivos, pensar sempre eu posso, mas eu agora quero isto, então vou fazer isto para ter o resultado que eu quero. Se tiveres muito no eu preciso de comer isto ou eu preciso de comer aquilo, isto é um sinal que tu muitas vezes estás na falta, estás na carência, houve ali alguma necessidade às vezes que não foi atendida e tu estás naquela falta de eu preciso de comer isto, não é? Pronto, então lembra-te que esta fome emocional muitas vezes é um sinal de alguma coisa que pode não estar bem e é mesmo para olhares para dentro, que é o que é que esta fome emocional me está a dizer. Depois, também acontece outra coisa, que é se tu pensares muito no controle do agora tenho que comer, agora quero emagrecer, então agora tenho que comer menos, ou agora não vou comer isto, ou não vou comer aquilo, estiveres sempre a querer controlar, às vezes este controle também faz o efeito contrário, que é quanto mais a pessoa quer controlar, mais descontrola, está bem? Daí ser muito importante fazeres às vezes um programa em que não trabalhes só a parte da alimentação, mas que trabalhes aqui esta parte da mente, das emoções e da energia, está bem? Porque acontece o mesmo quando a pessoa anda muito cansada, não é? E chega à casa completamente exausta. O que é que acontece? A pessoa nem escolhe como deve ser, a pessoa quer é comer qualquer coisa, não é? E quando estamos muito cansados, também é normal que o nosso corpo nos peça aqueles alimentos às vezes um bocadinho mais calóricos para dar um bocadinho mais de energia. E também para nós pararmos, porque se a pessoa não para, não é? Tem assim, aquela fome ali que é para, porque aí ao menos estás paradinho e estás a comer, estás a descansar, salve seja, não é? Pronto, então isto tem tudo uma lógica por trás. Então às vezes mais do que eu ando completamente descontrolado ou eu não consigo ou eu não sei o quê. Ok, o que é que isto me está aqui a mostrar? E se sozinha não estás a conseguir, pede ajuda. Também pede ajuda. Porque lembra-te que nós às vezes tentamos sozinha e depois a pessoa muitas vezes já me aconteceu com algumas pessoas. Depois perceber que a pessoa está a ter até alguns cuidados, mas não está a conseguir emagrecer ou não está a conseguir, ou o plano depois não está adequado. Pode acontecer isto, não é? Eu posso comer alimentos que são saudáveis, imagina o caso, por exemplo, a fruta é saudável, então eu como muita fruta, os vegetais são saudáveis, sim, então eu como muita fruta e muitos vegetais, mas depois não estou a comer a proteína, não estou a comer às vezes hidratos de carbono de absorção lenta que também são importantes. Então é importante, não é, analisar bem este plano e ver ao longo do dia tudo o que está aqui a passar, não é? Ok? Mas lembra-te, não trabalhes só a alimentação, não é? E o exercício trabalha muito, é muito importante este trabalho aqui a nível da mente, das emoções e da energia, porque é aqui muitas vezes que está a causa do teu excesso de peso, ok? A alimentação e o corpo é aquilo que se vê, não é? Mas o que está no inconsciente, não é? Que é aquele tipo iceberg, é o que não se vê, é onde está muitas vezes a causa do excesso de peso, porque está relacionada com esta parte que eu estou a falar, não está só na alimentação. Agora, é claro que é importante termos conhecimento a nível da alimentação, saber o que é que se deve, o que é que não se deve, ter um plano, isso tudo é aqui super importante, está bem? Então, mais coisas para hoje. Era isto que eu tinha para te dizer. Não sei se tens alguma dúvida, se tiveres alguma questão, partilha, escreve aqui no chat, está bem? Mais coisas, portanto, está a acabar a campanha da Black Friday que eu fiz aqui do novembro, podemos dizer que é o Black November, está bem? Está a acabar agora, ainda há algumas vagas, se quiseres agendar para amanhã, acho que já há só, não sei se amanhã há uma vaga ou duas, mas para sexta-feira, penso que ainda há aqui algumas vagas para sexta. Se não conseguiste agendar, tenta agendar a tua sessão de diagnóstico gratuita, portanto foi uma oferta que eu fiz aqui durante o mês de novembro. Aqui tens duas hipóteses, está bem? Podes aderir ao programa Alimentação Consciente, que é um programa de 4 semanas, que podes começar já se quiseres, ou começar para o ano, mas que é um programa que já tem 4 planos alimentares, tem vídeos, tem receitas culinárias, tem uma emenda também quinzenal, está bem?
Isto tem a oferta neste momento, além de estar com um preço promocional, ainda tem a oferta da Masterclass como manter o peso no Natal e nas festas, está bem? Ou podes até, se quiseres, aderir já ao programa Emagrecimento Inteligente, que é um programa de 3 meses que só vai ser lançado para o ano, mas para quem aderir já, ganha o programa Alimentação Consciente e ganha a Masterclass como manter o peso no Natal e nas festas, está bem? Portanto, se quiseres saber mais, envia-me mensagem. Se conseguires, agenda a tua sessão, porque nós também falamos sobre o teu caso específico e percebemos o que é melhor para ti. Se conseguires, então, agenda a tua sessão, que é totalmente gratuita. Aproveita aqui as últimas vagas. Se não conseguires agendar dentro dos horários disponíveis, envia-me mensagem, está bem? Para não perderes aqui estas condições. E alguma coisa eu estou aqui, portanto é só mandar mensagem ou manda-me um mail para nutricionistalilianajanicas@gmail.com, está bem? Porque podes aceder agora realmente a um valor muito promocional, portanto aqui é um valor mais baixo do que é o valor habitual, e com estas condições ainda e com a oferta também da Masterclass, que também vai ajudar muito agora, porque vem a altura do Natal, não é? Vem os jantares de Natal, começamos logo antes, não é? Com não sei quantos, às vezes há não sei quantos jantares de Natal, e depois há mesmo o jantar de Natal, efetivamente, não é? E depois ainda há a passagem de ano, e depois ainda há muitas vezes festas aqui pelo meio, e portanto, se queres aprender aqui até como manter o peso, não é? Que estas festas não estraguem aí um bocadinho aquilo que estás a fazer às vezes. Então esta Masterclass é super importante, está bem? Portanto, podes tê-la neste caso de forma gratuita. Portanto, envia-me mensagem, aproveita aqui esta campanha, está bem? Alguma coisa eu estou aqui, portanto, espero que tenha ajudado. E vamos lá, continuar aqui juntas para uma vida mais leve, mais saudável aqui e mais feliz, que é isso que eu defendo, está bem? Aprender aqui a mudar, e lembra-te que o segredo é emagrecer de dentro para fora. Mudar cá dentro, depois mudarmos fora, está bem? Um beijinho grande e espero que tenha feito sentido.